Continuando com os nossos estudos, vamos partir de onde eu parei. Vocês vão perceber que aprender está um pouco diferente. Isso porque eu gravei o vídeo de ontem especificamente para um amigo meu que está estudando sobre Excel, criando as ideias dele. Mas o vídeo acabou ficando bom, então não tem porquê eu apagar o vídeo, tá bom? O intuito do vídeo foi cumprido, eu acredito. Se tiver alguma modificação que vocês queiram fazer para chegar até esse ponto, é só vocês irem explorando aqui os efeitos de preenchimento que podem ser colocados em cada forma. Mas no mais, a grosso modo, diante da infraestrutura aonde a gente quer chegar, tá tudo igual, tá? Uma coisa muito importante que eu acabei deixando passar é que é muito importante que você aplique essa formatação aqui. Eu clico com o botão direito para selecionar. Se eu clicar com o botão esquerdo do mouse, eu vou navegar na página, não é isso que eu quero. Eu quero selecionar todos esses botões para aplicar uma propriedade. Então, botão direito em cima, aperto Ctrl, botão direito em cima de outro botão direito do mouse em cima de um dos meus outros botões. Eu escolho aqui tamanho e propriedades e tenho que marcar aqui, em propriedades, o não mover e nem dimensionar com as células. Deixa eu puxar um pouco mais para ficar mais claro. Não mover e nem dimensionar com as células, porque se eu mantiver numa formatação comum, a que estava antes, assim, por exemplo, e eu redimensionar uma célula, olha o que acontece com o botão. Ele fica todo bagunçado. Não é isso que a gente quer. Então vou mandar desfazer, Ctrl Z, e está desfeito. Eu devo clicar sobre os botões em que eu quero aplicar a formatação, vir com tamanho e propriedades, e aqui em propriedades eu devo marcar não mover ou dimensionar com células. Isso vai fazer com que eu possa livremente mexer na largura da coluna sem me preocupar em danificar o botão. Ok, largura da coluna eu vou manter 4. E vamos à frente, vamos dar continuidade. Vou fechar aqui por enquanto. Qual o nosso objetivo de hoje? Vamos criar pelo menos o cadastro de clientes, em que eu vou digitar aqui alguns campos básicos e ele vai pegar os dados desses campos básicos que eu vou digitar e guardar numa tabela aqui embaixo. Eu gosto sempre de deixar do lado esquerdo uma distância, um espaço vazio. Isso ajuda na leitura e ajuda também na interpretação. Por padrão, eu utilizo o início a partir da célula F13, mas você pode escolher a célula que você bem entender. Essa é uma formatação minha e não é obrigatório. Eu vou criar aqui um cadastro de clientes muito simples, utilizando apenas o nome, o telefone e o e-mail do cliente. Aqui embaixo do nome, do telefone e do e-mail, eu vou colocar um preenchimento de cor. Lembrando que é importante que você mantenha sempre um padrão de cores adequado ao que você está trabalhando, para não ficar aquela coisa desconfortável. Esse assunto a gente pode abordar um pouco mais para frente em um outro vídeo, mas o fato é que você vai perceber que há sites que você não gosta de navegar e outros que você simplesmente quer passar horas ali mexendo. Isso se deve a uma escolha muito bem planejada de cores. Então, para os seus projetos em Excel ficarem agradáveis para o cliente trabalhar, é importante que você também mantenha essa questão das cores. Os estudos de cores você vai encontrar aos montes aí em vários lugares, mas se for o caso, se vocês deixarem aí nos comentários que querem esses estudos de cores, eu posso tentar arranjar alguma coisa para mostrar a vocês quais são as minhas bases de inspiração. Então a bola está com vocês de novo, deixa aí nos comentários se você quer que a gente faça um estudo sobre cores que a gente pode aplicar nos temas do Excel. Bom, dando continuidade na nossa formatação, aqui tudo que eu fiz foi digitar os campos que eu vou utilizar, e aqui embaixo será onde as pessoas que vão utilizar a planilha vão digitar o nome, o telefone e o e-mail do cliente.
Eu gosto de utilizar essa formatação aqui. Eu aplico uma borda e você vai ver que a minha borda não fica muito agressiva. Ela fica com uma cor suave, porque eu escolho a cor da linha. Dentro do meu padrão de cores, eu escolho o branco e mando aplicar em todas as bordas. Pronto. Ele fica com essa aparênciazinha um pouco mais suave, mas ao mesmo tempo que você percebe que alguma coisa vai acontecer aqui. Continuando a nossa formatação, clique com o botão direito e depois em formatar células, porque nós temos que vir aqui em proteção e desmarcar essa caixinha chamada de bloqueada. Mais para frente você vai entender o que está acontecendo aqui, ok? E agora eu vou criar uma tabela de verdade. Como assim uma tabela de verdade? É porque aqui a gente está utilizando uma planilha que tem um formato todo livre e o Excel disponibiliza dessa opção aqui, formatar como tabela, para criar uma infraestrutura que nos dá melhores condições de trabalho. Aqui eu vou selecionar os três de cima, sempre prezando pela estética. Vou dar esse avançozinho aqui, ó, aumentar o recuo um pouquinho, acho que fica mais bonitinho. Vou mudar a cor de praxe, colocar algo tudo a ver com o nosso tema e vou alinhar verticalmente, aliás, vou alinhar horizontalmente pelo centro. Acredito que assim fica um pouco mais legível, mais agradável. Nosso trabalho agora é criar um botão que vai pegar todos os dados que estão aqui e jogar aqui para baixo. Então eu vou inserir uma forma qualquer, essa que eu já estou utilizando, deixar num tamanho adequado. Por padrão eu coloquei 0,7, não na largura, na altura, tá? Na altura 0,7, tá tranquilo. Eu vou copiar a formatação desse botãozinho que eu já tenho aqui pronto. Feito isso, nesse momento eu vou utilizar apenas o nome, mas depois a gente vai modificar isso aqui com certeza, para ficar um pouco mais elegante, mais bonito, um pouco mais com cara de programa. Nomes. A gente vai ter que modificar o nome desse botão para ficar mais fácil. Então eu vou aqui na minha caixa de nomes e escolher um nome para o meu botão. BTN registra cliente. Feito isso, eu vou clicar com o botão direito sobre o botão e vou atribuir macro. Você vai perceber mais para frente que vai ter um problema na nossa planilha, mas a gente vai corrigir facinho. Dando espaço, eu ia começar esse projeto antes. Vou precisar criar uma variável. E o papel dessa variável vai ser receber qual é a última linha que está disponível aqui na nossa tabela. Se a linha estiver preenchida, ela adiciona mais uma linha. E se ela estiver disponível, ela já preenche os dados aqui nessa linha mesmo. Prontinho. Esse comando ele pode ser um pouco complicado no início, mas não se incomode. De tanto que você vai fazer esse comando, vai ficar super claro e vai virar uma coisa assim, meio que rotineira. O que eu fiz aqui? Observe que, embora aqui na minha planilha eu tenha o nome clientes, na parte interna do sistema, essa planilha que está apresentando o layout como cliente, na verdade se chama planilha 1. Então eu pego o nome interno que o sistema utiliza e uso uma propriedade. Essa propriedade é a range. Range é o seguinte, eu estou dizendo para o Excel procurar por essa célula aqui, que é a F1048576. 1048576 é a última célula que o Excel tem. Se você clicar aqui, ó, apertar Ctrl, apertar para baixo, você vai ver
que está o nomezinho aqui, ó, 1048576. Depois eu informo que eu preciso que ele volte para a última célula que tem algo preenchido nela, algum dado válido. Então basicamente o que o Excel vai fazer é, vai colocar o cursor na última célula, vai vir aqui automaticamente, apertar Ctrl e apertar a setinha para cima. Olha o que acontece. Ele vem exatamente para a última linha disponível na minha tabela, a tabela onde eu quero colocar os dados. Pronto, ele está aqui. Chegando aqui, eu quero que ele pegue o número dessa célula, que é o número 17, e atribua na variável que a gente criou aqui em cima. Prontinho. Agora eu vou utilizar essas informações para fazer uma verificação. Como eu falei, a gente vai só copiar nessa aula, mas mais para frente, à medida que vocês forem utilizando esses comandos, isso vai ficando muito claro na cabeça de vocês. Pode ter certeza, eu garanto. Então, if, última linha. Se o valor, aliás, se nessa célula F, isso aqui pode parecer um pouco confuso, mas fica calmo. Eu estou dizendo que se nessa célula F, ó, F, e aqui eu estou juntando com o número 17. Então fica, se na célula F17, poderia ser F18, se fosse a F18 a última linha, F19 e assim por diante. Se o valor que tiver aqui for diferente de vazio, ou ok, esse comando ele pode parecer confuso, mas basicamente é isso. Eu digo para o Excel, olha só, se por acaso o valor que se você estiver nessa linha aqui e verificar que tem alguma informação nela, então se não for um valor vazio, se não tiver vazio, você vai executar esse comando aqui, última linha, recebe última linha mais um. Pronto. Se você encontrar qualquer informação aqui, seja ela qual for, estando ela aparente ou não, então você adiciona mais um à última linha. E agora é que eu vou passar os dados que eu vou pegar da minha célula F14, G14 e assim por diante. Então vamos lá. Planilha 1 ponto range. Vocês já devem agora estar um pouco mais familiarizados, né? E última linha. Então, o valor que eu vou colocar na célula F da última linha é o valor que eu vou colocar na célula F da última linha é o valor que estiver contido na célula F14. Ok? E assim também com o meu último dado, que é o e-mail, e está na célula H. Prontinho. O que ele vai fazer é pegar os dados que ele vai encontrar, as informações, os valores que estiverem na F14 e vai guardar essas informações na última linha. Se essa linha tiver com algum dado, ele não vai preencher nada nessa linha, vai colocar na linha que estiver embaixo.
Uma outra coisa que é importante que a gente faça é apagar as informações que estiverem aqui, porque assim não corre o risco da pessoa acabar clicando aqui no botão registrar acidentalmente e duplicar dados. Não queremos que dados sejam duplicados, mas esse nível de segurança a gente só vai abordar numa outra sequência de vídeos. Por enquanto, o que a gente vai fazer é só apagar os dados. Então, o range, na verdade, ele pega uma sequência de células. Quando eu indico só uma célula, ele vai escolher só uma célula. Se eu indicar 4, 5, 10 células, ele vai escolher todas as células que estiverem nesse intervalo. Então eu vou colocar, escolha as células da F14 até H14 e atribua a elas o valor vazio. Depois, escolha a célula F14. Uma outra coisa bacana é a gente poder colocar uma mensagem para o nosso usuário final. Vamos tentar criar um Excel um pouco mais inteligente. Os dados foram salvos com sucesso. Ok. Então, VB, tipo informação, sucesso, prontinho. Agora vamos ver se funcionou. Mas só que o que vai acontecer? Se o nosso usuário final acabar não digitando nada, ela vai salvar mesmo assim, porque eu simplesmente estou dizendo, olha, vai lá, vê o que tem aqui, se não tiver nada, você inclui o que tiver aqui, se não tiver nada, aí ele vai incluir nada. Isso vai gerar um erro. É claro que, como essa célula aqui vai dizer, ó, se tiver vazio, você adiciona alguma coisa, então ele sempre vai adicionar na célula vazia. Mas a gente quer evitar possíveis erros futuros. Então, if, eu posso até fazer o seguinte: copiar todo esse código aqui, mas aí não vai ser didático, é importante que vocês pratiquem. Então, vou tentar dar um bom exemplo. Então, se o que estiver na célula F14 for vazio, ou se o que estiver na célula F14 for um valor nulo, você vai perceber que eu subo e desço muito, porque eu abro e fecho automaticamente todos os parâmetros que eu estou abrindo. Isso é intencional, tá? É uma boa prática de programação. A partir do momento em que você abriu alguma informação, abriu alguma tag, abriu algum comando, você automaticamente fecha, que é para não ter nenhum tipo de problema no futuro. E às vezes dá problema, acredita em mim. Então vamos dar uma mensagem para o usuário para dizer ele, olha só, não tem informação lá. O campo nome é obrigatório. VB exclamação e o título sem dados obrigatórios. Pronto. Acredito que agora nós já temos. Olha aqui. Uma outra boa prática que eu tenho que ensinar a vocês é o seguinte. Deixa eu cancelar aqui. Adquira um hábito de estar salvando o tempo todo, ficar salvando a planilha.
Um atalho para isso é o Ctrl B. Quando você apertar Ctrl B ou mandar salvar a sua planilha, ele vai aparecer esse erro. Ele está dizendo, olha, essa planilha não está habilitada para macro. Se você salvar ela do jeito que está, as macros que você gravar aí não vão funcionar. Então a gente vai clicar em não, para informar ao Excel que essa é uma planilha que vai funcionar com macro. Então você vai aqui, ó, tipo de planilha, tipo XLSM, pasta de trabalho habilitada para macro. Essa a gente sempre tem o hábito de chamar de planilha, mas na verdade, deixa eu salvar aqui minha pasta de trabalho. Salvei. Pronto. Na verdade, cada uma dessas é uma planilha. Cada uma dessas que a gente está utilizando aqui é uma planilha. Mas isso aqui tudo, isso aqui como um todo, o Excel costuma denominar de pasta de trabalho. Então a gente pode começar a utilizar essas nomenclaturas também. Salvamos a planilha no formato correto. Agora chegou a hora de testarmos nosso código. Vai acontecer um erro aqui. Só executar para vocês perceberem. Observem que não tem dado algum, mas olha aqui, ó, apareceu a informação, o campo nome é obrigatório, e isso está correto, sem dados obrigatórios. Mas quando eu clico em OK, vejam o que acontece. Ele fala que todos os dados foram salvos com sucesso. Então ele pegou a informação que estava aqui e lançou para cá. Ah, mas não está aparecendo nada. Tá, mas se aparecer, é importante que ele não apareça aquela mensagem de que todos os dados foram salvos com sucesso, né? Se ele encontrou um erro aqui em cima e fala que o campo nome é obrigatório e não tem nada, ele não deveria dizer que todos os dados foram salvos com sucesso. Isso é uma falha de lógica. Acontece com muito mais frequência do que eu gostaria. A gente acaba esquecendo de algum detalhezinho ou outro. Então faltou eu dizer para o Excel, olha, se você encontrar esse erro, não execute mais o comando. Verifica se tem algum erro. Se encontrou o erro, você sai fora da execução do sistema. Agora vai ficar correto, olha. Campo não é obrigatório, tal. Prontinho. Agora vamos salvar um dado. Como eu já estou fazendo esse vídeo e já tenho o meu amigo Carlito estudando comigo, eu vou colocar o nome dele como sendo o primeiro nome. Vou colocar qualquer dado aqui, Carlito, @email carlito.com. Agora vamos ver o que acontece se eu registrar. Olha, todos os dados foram salvos com sucesso. Vocês lembram que eu falei que se tiver um dado vazio ele não deve salvar, para evitar esse erro aqui. Quando a nossa planilha estiver salva, quando ela estiver protegida, não vai ser possível fazer isso que eu vou fazer agora. Você vai precisar desproteger a planilha, vindo aqui em revisão, proteger ou desproteger a área de trabalho e tudo mais. Nós vamos manter a nossa planilha protegida. Mas agora, como ela não está protegida, para facilitar, eu vou clicar com o botão direito e vou excluir as linhas da tabela. Pronto. No entanto, vamos trabalhar com a planilha protegida. Eu posso colocar ou não uma senha, mas eu não vou colocar. E olha o que acontece quando a planilha está protegida. Se eu tentar digitar qualquer coisa fora do local permitido para que eu digite, ela me dá esse aviso. No entanto, se eu tiver aqui com essa informação, ela vai me permitir digitar. Vamos digitar um nome comum, nome aleatório. Ana. Vamos lá, Ana @email Ana. Ok, agora ele não vai salvar. Ele vai apresentar um erro. Ele vai dizer, olha, a célula ou gráfico que você está tentando alterar está em uma planilha protegida, então portanto não é possível inserir os dados. Mas a gente vai modificar isso aqui. Então, caso não tenha nenhum erro, caso não tenha que adicionar nenhuma linha, deixa eu verificar aqui. Vou fazer a execução passo a passo. Olha, a última linha recebe mais um, eu vou cancelar aqui.
vamos lá, executando passo a passo. Para executar passo a passo, tá? Deixa eu colocar aqui stop, parar. Eu faço o seguinte, clico no código que eu quero executar e vou apertando a tecla F8. Então, última linha, pá, recebeu o que? Número 17, tá correto. Tem algum dado aqui? Tem. Então não precisa executar essa verificação de segurança. Próximo. Olha só, a última linha está vazia. Tem alguma informação nela? Tem alguma informação nela. Então, ó, não é mais 17, agora é 18. Ótimo. Só que o que vai acontecer depois? Eu tenho que desproteger a minha planilha. Então eu coloco aqui planilha desproteger para eu poder editar. E aí só depois eu vou proteger ela de novo. Planilha protect, proteger. Agora ele vai salvar o dado e depois ele vai proteger a planilha como deve ser. Aqui, desproteger a planilha, passa a informação. Olha como fica bonitinho a execução. Ó. Ana, aí salvou o número de telefone, que é um número bem doido. Salvou o e-mail. Setou os dados como limpos. Selecionou a tecla F14 e mostrou a mensagem. Ok, fim da execução. Vamos criar um outro nome para a gente executar no passo a passo. Outro nome aleatório. Vamos lá, um nome qualquer. Um e-mail qualquer. David davidemail.com. Agora eu vou lá no meu editor de macros e vou clicar com o primeiro botãozinho aqui. Então no modo edição ele não deixa eu mexer no modo de macros. Prontinho. F8. Vamos ver o que acontece. Última linha. Qual é a última linha? Se eu colocar o mouse em cima aqui e deixar parado, ele vai me dizer que a última linha é 18. Tá correto. É a que tem informação sobre a Ana. A gente não quer sobrescrever o dado da Ana. A gente quer que ele escreva na linha de baixo. Ok, o que ele vai fazer agora? Desproteger a planilha. Copia o dado que está no F14. Copia o dado do G14, olha aqui, ó. Deixa eu postar aqui. E copia o dado do H14. Pronto. Agora ele vai apagar as informações. Apagou as informações. Selecionou a célula F14. Protegeu a planilha. E apresentou a mensagem. Ok, então esse foi o nosso estudo de hoje. Vamos dando continuidade. Eu tenho um desafio para vocês agora. É claro que cada um vai fazer um pouquinho diferente, de acordo com a sua realidade. Mas eu desafio vocês a criarem um cadastro de produtos dentro dos mesmos moldes em que a gente fez o cadastro de clientes. Eu vou dar um adiantamentozinho rápido aqui, essa colher de chá. Então no F13, que é por onde eu começo rotineiramente, por padrão, eu vou colocar um produto qualquer. Vamos fazer uma coisa bem simples, que é para a gente ter mais foco em praticar os estudos. Então vamos lá. Vou clicar aqui, produto. Eu vou dizer o valor do produto e a quantidade disponível. Prontinho. Ok, a gente vai criar aquela formatação aqui, fazer uma tabela aqui abaixo e criar um botãozinho para jogar as informações que estiverem aqui para dentro da nossa tabela de produtos. Esse é o desafio que eu deixo para vocês. E caso vocês consigam vencer esse desafio, deixa aqui embaixo nos comentários a hashtag consegui. Beleza? Falou pessoal, um abraço para todos e até mais.